Eu sempre tendo a achar o seguinte: não existe uma sociedade onde não haja Estado de Direito, onde não haja direitos humanos. Isso nunca existiu, né? Porque sempre houve um grupo dentro dessa sociedade que, dado a sua importância e capacidade de ameaçar o poder, recebia um tratamento respeitoso, né? Se nós pegarmos desde a Magna Carta, o que significa quando diz lordes, barões, etc., passam a ter os seguintes privilégios. Significa que o rei precisa deles e, para contar com a lealdade, concede a eles algum tratamento respeitoso. E o meio de fazer isso é direitos. Eu te respeitarei, eu te darei essas esferas, né? Veja, se nós pegarmos a história da emancipação social, ela é uma história onde todos os grupos que ameaçam recebem um quinhão em direitos. Então, a burguesia vai receber esse quinhão em direitos no final do século XVIII em alguns países, né? O proletariado vai receber algum quinhão de direitos com direitos sociais, né? Então, é um processo de constante ameaça do poder e retribuição em termos de direitos, né? Às vezes isso acontece mais retoricamente, às vezes isso acontece de maneira mais prática, né? Veja, na história brasileira, esse homem que dá nome à minha escola, que era um verdadeiro gênio da política, como é que ele faz no momento em que ele chega ao poder? Ele precisa de lealdades de grupos que estavam alijados e grupos que já estavam no poder. E ele faz isso criando os direitos sociais no Brasil e concedendo. Agora, a concessão, o que hoje nós olhamos como CLT, não é o que foi criado para todos, né? Era criado para aqueles setores de trabalhadores que estavam sindicalizados, que estavam afinados com o governo, que recebiam um carimbo do Ministério do Trabalho e, portanto, iriam corresponder às expectativas do príncipe de então, né? Então, nós vamos ter uma paulatina ampliação dos direitos sociais para determinados grupos. O que aconteceu com a PEC 72 talvez seja o fecho de um ciclo que começou em 1930. Ou seja, nós demoramos mais de 70 anos para conferir às domésticas os mesmos direitos que nós concedemos aos trabalhadores têxteis que se alinharam ao Getúlio nos anos 30. Esse é um ciclo de inclusão, e essas inclusões se dão em face de pressão. Então, nesse sentido, Ana, para começar a fechar a parte que você me pediu, eu acho que nós temos um ciclo que é muito acidentado, né? Que é muito lento para as nossas vontades, mas que nós não podemos correr o risco de jogar o bebê com a água do banho. Certamente a vida de todas as mulheres que estão aqui, de todos os afrodescendentes, de todos os homossexuais, ela foi transformada neste período. Se ela alcançou aquilo que nós achamos que é ideal, certamente não, mas ela tem uma distinção muito grande com as mesmas expectativas de vida há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e mesmo, em alguns casos, há 1 ano atrás. Então, nós temos um processo altamente dinâmico. Agora, esse processo não segue uma lógica linear e, muito menos, esse processo ocorre e avança sem que nós tenhamos uma capacidade de ameaçar aqueles que têm poder. E aqueles que têm poder, mais uma vez, não são só os que estão no Estado, mas são aqueles que têm poder nas diversas esferas de poder que existem da sociedade, desde a mais micro até a mais ampliada, aquela do poder público. Bom, por que esse momento, então, me parece um momento muito especial, né? E aqui eu começo a falar senso comum e peço que todos me interrompam na medida que quiserem, né? Veja, o que está se expressando nesses movimentos? Eu acho que uma boa parte do que está sendo expresso nesses movimentos é uma clara desconforto com a discrepância entre aquilo que foi juridicamente prometido, e que a experiência da vida de cada um de nós começa a perceber que não é realizado. Então, você tem o direito à saúde, né, descrito de uma maneira magnífica na Constituição, você tem o direito à educação, descrito de uma maneira magnífica na Constituição, e todos aqueles que experimentam o uso do serviço público
né? Por mais que haja uma propaganda no sentido de que isso melhorou, e de fato melhorou, há uma discrepância, há uma percepção da discrepância, principalmente para aqueles que não têm idade para perceber o processo de mudança, mas que são jogados dentro dessas esferas e ficam chocados com a violência, com o arbítrio, com o desprezo pelo qual aquilo que está descrito como direito não é realizado, né? Então essa eu acho que é uma primeira discrepância muito forte. A segunda discrepância muito forte não é simplesmente com aquilo que está traduzido em termos de direitos, mas aquilo que está traduzido em termos de expectativas políticas, ou seja, como é que está sendo descrito pelas elites brasileiras o momento que nós vivemos, né? Eu lembro de uma frase do Galbraith que falava que os Estados Unidos é o país dos contentes, né? Nos últimos anos nós vivemos num Brasil onde todos aqueles que têm acesso ao poder, quer dizer, seja o banqueiro, seja o político, ele retrata um mundo de contentamento. E, portanto, um mundo onde cada um que chega a essa sociedade pode estabelecer em alto grau as suas expectativas, né? O último dado do Latino Barômetro demonstra que dentro da América Latina, os brasileiros são aqueles que têm a maior expectativa de que a sua vida no futuro seja melhor do que no passado, de que a vida dos seus filhos será melhor do que a sua própria vida o foi, né? Então, a retórica política e a retórica comercial e a retórica daqueles que se beneficiam com esse momento do Brasil é uma retórica altamente positiva e gera expectativas de que eu realmente tenha chegado à classe média, que eu tenho liquidificador e que eu posso comprar o carro. E, evidentemente, quando você se depara que, embora tendo liquidificador, você vai ter o seu filho não sendo atendido e morrendo numa fila de hospital, ou de que você vai ficar 2 horas no ônibus, isto gera também um curto-circuito social, tá? Então, me parece que o primeiro momento é o momento das discrepâncias, né? Das discrepâncias entre aquilo que foi prometido, seja juridicamente, seja politicamente, e aquilo que é a experiência vivida por milhões de pessoas em todos os dias, tá? Essa discrepância, eu estava um pouco, aí desculpa de novo voltar para o sociologuês, né? A gente fica atônito, vai tentar estudar o que aconteceu, né? E tem um livro clássico sobre as revoluções que se chama Injustiça, né? Sobre a história das revoltas, etc., que é um grande estudo que eu acho que vale a pena, do Bennington Moore Jr., e ele fala que é muito impressionante, quer dizer, por que uma revolução não ocorre quando as situações são de maior miserabilidade, né? Por que na Índia os Dalits não fazem a revolução, ou não fizeram durante tanto tempo a revolução, e de repente em países onde a situação é muito melhor, surge a revolução, né? Ele fala que são 2 coisas fundamentais. A primeira, tá, é que você tenha um senso moral partilhado do que pode e do que não pode, do que é injusto, tá? Então, se não há esse senso partilhado, dificilmente você vai ter a revolta. Agora, por outro lado, um dos mecanismos que sempre tem, segundo ele, e eu estou aqui endossando, gerado processos de revolta, processos de revolução, é o fato de que as expectativas ou as melhorias que foram feitas num determinado momento, elas se subtraem em relação ao seu futuro. Quando você percebe que você avançou um pouco, mas está em risco que esses avanços perdurem ou que esses avanços continuem se aumentando. Isto, somado a um senso moral da injustiça, gera, né, normalmente, curtos-circuitos sociais. E o fato é que talvez a sociedade brasileira tenha muitos fios desencapados, tá? Nós temos fios desencapados sobre a cidade e a ocupação do espaço público, nós temos fios desencapados em relação aos serviços, né? Em relação especialmente ao modo como o seu corpo é tratado no dia a dia. Você tem fios desencapados em relação à segurança pública, que são muito fortes, né? Que eles sozinhos não foram capazes de gerar essa comoção, né? Nós estamos aqui, todos nós lutamos há quantos anos por uma polícia que respeite os direitos humanos, né? Há quantos anos, mas sozinhos, aparentemente, nós nunca fomos capazes de gerar uma
comoção de natureza moral que reverberasse numa ação contundente de maneira política. Mas, por algum motivo misterioso, quando muitos são os fios desencapados, na medida em que um dê um curto-circuito, a possibilidade de que esse curto-circuito se alastre sobre todos os outros e gere, então, essa posição de revolta. Novamente, eu não estou falando de coisas que eu pensei, eu vi o ex-presidente Fernando Henrique falando isso há 8 meses atrás, quando ele parou ao lado de um ponto de ônibus num dia de chuva. Ele falou: eu estava confortavelmente dentro do meu carro blindado e com segurança e tinham 100 pessoas no ponto esperando o ônibus que jamais chegaria. Eu perguntei: por que eles não destroem o meu carro? O fio está muito desencapado, isso pode acontecer a qualquer momento. E as razões que levam a esses curtos-circuitos, às vezes parecem razões menores. Veja o que levou ao curto-circuito na França. Um diretor desinformado do mundo proibiu que os homens visitassem o dormitório das moças em algum dormitório da Universidade de Paris. Bom, isso começou, e outros motivos. E aí todos aqueles que têm um modo de vida que não está representado nessa autoridade constroem pautas muito mais importantes. Então, a primeira coisa eu gostaria de dizer, eu acho que a sociedade brasileira chegou a uma conclusão muito clara de que há uma forte discrepância entre o discurso dominante e a vida de cada um de nós e como nós experimentamos esses direitos, especialmente aqueles que estão em uma situação, vamos dizer, mais deslocada historicamente, que não têm paciência com o processo histórico, porque não se dedicaram a fazê-lo, mas porque estão chegando agora.